Hoje nosso destino é uma das cidades mais encantadoras do litoral paulista, a cidade de Santos. Cidade de praia com infraestrutura de metrópole e repleta de belezas e atrações para todas as idades o ano todo. O nosso passeio aqui na Orla de Santos, famosa por ter um dos maiores jardins de praia do mundo, com mais de 5 km de extensão. Aqui, o verde e a praia convivem em perfeita harmonia. É impossível falar de Santos sem se lembrar de um nome, Pelé. No museu que leva seu nome, revivemos a trajetória do maior jogador de todos os tempos, que brilhou com a camisa do Santos Futebol Clube. E nós estamos no Museu Pelé com o Paulo, que é diretor deste museu, e que vai falar um pouquinho para nós, Paulo, como que surgiu essa inspiração de criar o Museu do Rei do Futebol que nós tanto amamos. Olha, na verdade, o Pelé teve propostas para fazer esse museu em vários lugares do mundo. Tóquio, Berlim, Nova York, mas ele sempre quis fazer no Brasil. E mais especificamente em Santos, que foi onde ele se projetou para o mundo, né? E havia algumas propostas em alguns lugares diferentes aqui da cidade. Houve uma proposta inicial até de fazer na própria praia, mas aí houve uma série de questões que não deu para fazer naquela época, naquele lugar, até que ele veio aqui uma vez à noite. Esse prédio estava destruído, só tinha algumas paredes, né, que foi destruído por incêndios, e veio ele e o prefeito da época, né, o João Paulo Papa, e olharam o lugar e falaram, não, vai ser aqui. A partir desse momento, então, houve todo um acordo com o governo do estado, que era o proprietário do imóvel, que foi cedido então para a cidade de Santos, e captação de recursos e tudo mais, e foi totalmente recuperado. Por fora, ele é exatamente como era originalmente, e por dentro ele está totalmente preparado para ser um museu. Então vocês podem reparar que aqui é tudo com acessibilidade, tudo dividido no espaço assim, de acordo com o tema, e aí se tornou um espaço próprio que vai ser um museu por muito tempo, se Deus quiser. Paulo, você foi dizendo que aqui grande parte do acervo que tem no museu hoje foi o próprio Pelé que doou. Sim, Pelé tinha um acervo de aproximadamente 2.500 peças, inicialmente viriam todas para cá, mas aí houve questões contratuais, várias questões assim que não cabem a gente, né? E acabou que veio só, né? 500 peças vieram para cá. E o resto foi tudo para outros setores, para leilão e tudo mais. Mas então hoje a gente tem praticamente quase tudo que tem aqui era o acervo pessoal do Pelé. Uma coisa ou outra que veio de outro lugar, mas 99% que está aqui veio da casa dele. Paulo, e aqui esse acervo ele vai contando um pouco daquilo que é a história do Pelé. Exatamente. Como que está distribuído para que as pessoas que vêm aqui podem tocar nessa história, conhecer um pouco mais desse ídolo brasileiro? Na verdade, o museu está dividido assim, os espaços, né, de acordo com o tema. Então aqui, no térreo onde a gente está, é a parte, vamos dizer assim, a mais importante do museu, que é um resumo da vida do Pelé, desde a infância, vai passando a adolescência, o começo do Santos, outros lugares, até chegar na Bola de Ouro. Tá? E nos outros andares, a gente tem um resumo da carreira do Pelé em números, tem as 4 Copas do Mundo que ele disputou, das 4 ganhou 3, né? Essa parte toda, esse prédio, ele é todo voltado para o Pelé. Do outro lado, a gente tem exposições temporárias, que aí não são necessariamente o Pelé, se for melhor ainda, mas é voltada para o esporte com certeza, isso tem que ser. Então hoje a gente está com uma exposição sobre o Pepe, tem outras coisas assim, que de tempo em tempo a gente vai trocando. Tá? E aqui no caso, a gente conta a história toda dele, desde a época do pai dele, que o pai dele era um jogador de futebol também, Dondinho, por isso que o Pelé nasceu em Três Corações, mas foi morar em Bauru, porque o pai dele foi jogar lá em Bauru, né? E aqui tem até foto do pai dele quando jogava, e naquela época o jogador não ganhava bem que nem hoje, né? Então eles passavam alguns apertos assim. E, por exemplo, o Pelé, para poder comprar um par de chuteiras, ele foi engraxar sapatos. E aqui está uma caixinha de engraxate que o tio dele fez para ele.
entendeu? Então ele chegou até a engraxar, ele guardava moeda nesse cofrinho, que esse cofrinho, por curiosidade, tem até hoje algumas moedas. Tá? Que eram dele. Dele, tá? E, como eu falei, tudo isso veio da casa dele, né? Tem uma história muito interessante, Pelé tinha 9 anos, Copa de 50, ele chega em casa, o pai dele chorando, que o Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo para o Uruguai. Ele falou assim, pai, fica triste não, eu vou ganhar uma Copa do Mundo pro senhor. Olha, e ganhou, né? 8 anos depois ganhou a primeira, né? E sim, foram 3 Copas. E aqui tem muitas fotos contando a trajetória dele, e aqui é uma curiosidade, que ele veio para Santos, ele morava numa pensão. E nessa foto ele já era campeão do mundo e ainda morava numa pensão. E eu sei que ele era campeão do mundo por uma curiosidade. Essa televisão aqui, cada jogador da seleção brasileira ganhou em 1958, ela é verde e amarela, tá? Por ter sido campeão do mundo. E essa televisão, inclusive, está aqui no museu. Também. Tá então a pessoa também. Que vir aqui também pode ver essa TV. Exatamente. E o gostoso de vir a um museu é isso, você vê a foto de época e vê o objeto aqui ao vivo. É um mergulho na história, né? Tanto na história do jogador, mas também na história do nosso país. Exatamente. Porque você vai fazendo uma ligação daquilo que estava acontecendo naquela época com aquilo que o jogador vivia. E tocando na história da pessoa, a gente vai conhecendo um pouco mais sobre como que eram os princípios dela, da questão da família, né? Da questão do pai, de querer honrar o pai com a Copa do Mundo. Muito. Da força que o Pelé tinha dentro dele, né? Que tornou ele aí esse melhor jogador do mundo. O rei do futebol. Exatamente. E o Pelé, ele tinha um dom? Tinha. E até o pai falava, você tem que aproveitar esse dom que Deus te deu. Mas além de ter o dom, o pai dele ensinou muita coisa para ele. E mesmo aqui no Santos, ele era o primeiro a começar a treinar e o último a parar de treinar. Ele se dedicava demais, entendeu? O Dondinho, o pai dele, ele também foi recordista no futebol. Muita gente não sabe, mas ele tem um recorde. Ele chegou a marcar 5 gols de cabeça num jogo só. Tá? Então você vê que não é à toa essa qualidade dele, né? E essa placa foi um jogo que teve do Santos contra o Fluminense. E ele fez um gol também, que ele pegou a bola no campo de defesa, driblou um monte de jogador e fez o gol. Havia um comentarista esportivo, que é o Joemir Betting, né, que já faleceu, mas era uma pessoa que se tornou super famosa, que ele vendo o gol falou assim, esse gol merece uma placa. E providenciou 2, uma está no Maracanã e a outra é essa aqui. Por causa disso, existe a expressão do gol de placa. Quando você faz um gol muito diferenciado, você faz um gol de placa. Então está aqui a placa original que deu origem ao termo gol de placa. Olha, se você não sabia, agora para mim também foi novidade, estou aprendendo isso, um pouco. Saber a origem. E até falavam com o Joemir Betting que ele criou o gol de placa. Ele falou, não, eu criei a placa do gol de placa, o gol foi do Pelé. Então tem essas curiosidades, né? O Pelé era um jogador completo. E como eu já tinha falado do Dondinho, isso é também mais um mérito dele, porque ele fazia o Pelé treinar, chutar com os 2 pés. E ele fez tantos gols de esquerda quanto de direita, para ele não tinha essa coisa toda. Você pega jogadores modernos, atuais, a chuteira de um dos lados vai estar novinha, do outro vai estar gasta. E aqui não, aqui você vê uma par de chuteiras original, as duas totalmente desgastadas nos 2 pés. Ele aprendeu a chutar e chutava muito bem com os 2 pés. Aqui temos um certificado do Guinness Book. Na verdade, aqui no museu temos 3 certificados diferentes do Guinness Book, que é o livro dos recordes. Sim. E aqui é o maior artilheiro da história do futebol, com 1.283 gols. E para nós é o que tem maior valor, esse é o original, que é a bola de ouro. Tá? O que acontece? O Pelé nunca ganhou uma bola de ouro quando jogava. Por quê? Porque na época dele, somente quem fosse europeu concorria à bola de ouro. Anos mais tarde, você não precisava ser europeu, mas você tinha que jogar na Europa. Pelé não era europeu e nunca jogou na Europa, então ele nunca concorreu. Aí quando foi liberado para todo mundo, qualquer jogador em qualquer lugar do mundo pode ganhar, fizeram uma recontagem. Quantas vezes Pelé teria vencido? Aí viu que eram 6, 7 vezes e aí deram essa bola pelo conjunto da obra. Resume toda a carreira dele. A gente olha aqui nessa parede e a gente vê testemunho de pessoas, de celebridades, sim, que reconheceram o legado do Pelé, né? A gente tem aqui, ó, o difícil e extraordinário não é fazer 1000 gols como o Pelé, é fazer um gol como o Pelé. Exatamente. Carlos Drummond de Andrade. Então a gente vai vendo
a importância dele. Do Pelé para essas pessoas, para o nosso Brasil, sim, né? Aquilo que ele foi construindo com a sua carreira, com o seu esforço. É bonito de ver esse reconhecimento, que não é só aqui no Brasil, mas que é muito mundial. E uma coisa interessante é que fizeram esse reconhecimento com ele em vida. Não é assim, depois que morre, começam a falar bem dele. Não, todas essas frases aqui foram ditas com ele em vida. Tá? Que nem essa daqui. Muito prazer, sou o presidente dos Estados Unidos. Você não precisa se apresentar porque Pelé todo mundo sabe quem é. Foi o próprio presidente americano que falou para ele, o Ronald Reagan, né? E outras frases assim importantíssimas, faladas diretamente ou para ele, ou uma frase de jornal avisando que Pelé chegou e tudo mais. E, então assim, para mostrar que ele sempre teve esse reconhecimento, essa valorização. E nós chegamos em 1970, onde houve muitas novidades. Posso ver aqui que a TV chegou às cores. Isso. Só não para o Brasil. Exatamente. Foi a primeira Copa transmitida em cores para o mundo, mas aqui no Brasil ainda não tinha essa tecnologia, então o pessoal no Brasil só vinha em preto e branco ainda. Mas foi a primeira Copa também onde foram adotados os cartões amarelo e vermelho, que antes não tinha. Foi quando a bola deu uma modernizada também, passou a ser aquela bola de 32 gomos. Então teve uma série de modificações que influenciaram muito o futebol no mundo todo a partir daí. Que tal voltar no tempo a bordo de um bondinho do início do século XX? O passeio pelo centro histórico é uma verdadeira aula ao ar livre. No próximo bloco, ainda no coração do centro histórico, vamos conhecer um dos museus mais importantes do país quando se fala em história, economia e cultura, o Museu do Café. No coração do centro histórico está o Museu do Café. Aqui a gente entende como esse grão mudou o destino do Brasil. O café gerou riqueza e progresso para Santos. Alterou o costume, melhorou a qualidade de vida e foi responsável pela primeira ferrovia da cidade. Vamos conhecer um pouquinho da história do café comigo? Nós estamos em um dos principais museus de café do Brasil, aqui em Santos, e comigo está o Gabriel, que é historiador e barista do museu. Isso. Gabriel, antes esse prédio era uma bolsa de valores. Explica um pouquinho pra gente a importância desse prédio hoje para a história do café. Perfeito. Então esse prédio ele foi inaugurado em 1922, né, em homenagem aos 100 anos da independência do Brasil, para operar a Bolsa Oficial de Café aqui em Santos, né. A ideia, na verdade, era centralizar toda essa negociação em um ponto, né, e principalmente estar próxima a essa exportação. Então, aqui no prédio a gente encontra espaços que operavam diversas funções. No piso térreo era onde era o salão do pregão, que a gente chama de coração da Bolsa do Café, né. Então a gente tem todo o cadeiral oficial, onde ficavam os corretores da Bolsa. No segundo andar, né, que vocês vão conhecer, é hoje o centro de preparação de café, mas na época eram os laboratórios de classificação e degustação, e os cafés ficavam nos armazéns lá no porto. Então a ideia era eles virem para cá, serem classificados e registrados, passava para essa negociação e a maior parte ia para exportação. Gabriel, a gente sabe que o café ele teve um grande impacto para a história de Santos, né? Hoje, quais são os impactos que ainda o café tem para aqui essa cidade?
Na verdade, aqui o Porto de Santos ainda é o porto que mais faz essa exportação de café, né? A cidade tem bastante movimento por conta do café, então mesmo a gente não tendo a presença dele aqui como uma fazenda, né? Ele é muito importante aqui, tanto na questão turística, a gente encontra diversas cafeterias, principalmente aqui no centro histórico, né? Quanto a questão da presença e o pertencimento desse café na cidade. Por exemplo, a gente tem o Festival Santos Café, né? Que ocorre no mês de julho, além das atividades que a gente realiza aqui no museu, como outros eventos em homenagem aos dias nacionais e internacionais do café, aniversário da Bolsa. Então, é um equipamento muito grande aqui que movimenta essa cidade. E aqui você vai encontrar o quê? A pessoa, o turista que vem até Santos, o que ele pode encontrar no Museu do Café? Hoje no museu a gente tem o piso térreo e o primeiro andar completo com exposições, né? A gente tem exposições temporárias, a exposição de longa duração e a exposição fixa que eu comentei, né? A gente fala que é o coração da Bolsa, o próprio cadeiral, né, que encontra aqui atrás da gente. Além disso, a gente tem outros workshops e atividades que são realizadas tanto pelo setor, né, do Centro de Preparação de Café, que é o meu setor, quanto o pessoal do setor educativo, que a gente realiza nos finais de semana e durante a semana, como degustações, atividades artísticas. Então toda a programação a gente pede para seguir o museu nas redes sociais, que a gente posta tudo certinho por lá. Gabriel, explica pra gente essa parte do museu, o que acontece aqui? Certo. Antigamente aqui no segundo andar era onde fazia a classificação desse café, né? Fazia o cupping, que é a prova, né? Para entender o sensorial dele, o aroma, o sabor dele, e passava esses detalhes para os corretores lá no piso térreo. Hoje aqui a gente, no segundo andar, né? A gente armazena, né? Cuida e conserva do nosso acervo, e junto aqui a gente tem o Centro de Preparação de Café, onde a gente realiza os cursos de barista, e a nossa biblioteca especializada no café, que fica aqui no segundo andar também. Então a gente tem um acervo bem vasto, né? A gente fala que o café, ele não é só uma bebida, ele está em volta da cultura, trabalho, porto, imigração, então tem vários aspectos que a gente traz a partir do café. E o Gabriel, que é barista, a gente falou no começo. Gabriel, explica pra gente, barista, você estudou sobre o café, é isso mesmo? Isso. Existe a formação de barista, que inclusive a gente faz aqui no museu, né? Nessa sala mesmo. A gente faz o curso de barista. O barista, a gente fala que ele é o especialista em preparar o café, mas em também entender o café, num contexto amplo, né? Porque vocês podem observar a mesa, a gente tem diversos métodos de preparo aqui diferentes, né? E a gente faz esse estudo para saber o café específico se comporta melhor em qual método, como eu posso fazer uma extração de qualidade desse café. Às vezes a pessoa vai lá e compra um café muito caro, mas não sabe manusear um método, perde esse café. Então, além do curso, a gente oferece formações de métodos específicos e workshops aqui, né? Alguns até gratuitos, então é por isso que eu cheguei a comentar, a gente pede para seguir nas redes sociais do museu, porque tudo isso a gente divulga por lá. Gabriel, o café é a paixão do brasileiro, a gente não pode negar. Eu quero saber, para fazer o café certo em casa, né? Qual que é ali a temperatura da água para fazer o café? Qual que é o melhor café? Explica pra gente. Legal. Então, aqui a gente costuma falar que cerca de mais de 90% do café que você vai fazer é a sua água. Então, ter uma água bem tratada é um requisito bem importante, né? Ah, mas em casa a gente sabe que é difícil. Eu utilizo água da torneira muitas vezes. O que acontece? Posso utilizar? Pode, não tem problema. Só que a gente sempre recomenda ferver essa água. Você pode chegar a 100 graus para eliminar o máximo de bactérias que podem conter nela. E espera cerca de 2, 3 minutinhos que a temperatura vai abaixar. Então a temperatura abaixando, você pode jogar essa água no pó do café e aí você vai conseguir ter uma qualidade melhor. Outras dicas que a gente dá também, dependendo do filtro que você utiliza, como filtro de papel, filtro de pano, sempre escaldar com água quente antes, né? É muito importante porque a gente vai aquecer o local que esse café vai entrar em contato e além disso, muitos desses filtros podem conter alguns produtos, né? Para clarear esse papel, então a gente está fazendo uma limpeza desse filtro também para receber esse café.
na mesa a gente separa nossos métodos de preparo. Alguns têm métodos que são grandes, então a gente acaba armazenando em outro lugar, fica guardado e vem para algum workshop ou atividade, né? Outros que a gente convida aqui para a mesa para a gente fazer experimentos, né? Aqui na frente a gente fala um pouco do processo desse café, então tem desde o fruto até como vai ser o tipo de torra que vai ser utilizado. Esses cafés aqui na frente são mais uma questão de monstruário, né? É mais para o pessoal entender a diferença do café. Porque muitas vezes as pessoas esquecem que o café é uma fruta assim como as outras. E a gente pensa que o café é uma coisa só. A gente costuma até brincar e falar, né? Ah, eu vou comprar laranja. Tem uma laranja? Tem vários tipos de laranja. O mesmo se repete para o café. Então, escolher o melhor o café, às vezes um blend entre cafés também é comum, a gente utiliza aqui, pode realçar um sabor específico. Então, tem vários estudos que a gente pode realizar através desse café. E esse que você separou aqui para nossa equipe, qual café que é esse? No caso, eu selecionei um café da Etiópia. Nossa, eu já estou ansiosa para beber. Pode ficar à vontade, Gabriel, que a gente só vai ficar olhando e depois, claro, degustar, que é a melhor parte. Isso mesmo. Que delícia! Muito bom. Para quem é apaixonado por café, aqui é o local ideal. E depois de aprender sobre a importância do café para o nosso país, te convido a fazer um passeio comigo que te levará às alturas, onde se encontra a história da fé de um povo. São 4 minutos de muita emoção, subindo de bondinho 147 metros da encosta do Monte Serra. Lá nós encontramos um antigo cassino e o santuário de Nossa Senhora do Monte Serra. O Monte Serra é parte importante na história santista, pois era nesse monte que, quando os piratas invadiam a cidade, o povo se refugiava. E foi aí que aconteceu o grande milagre atribuído a Nossa Senhora do Monte Serra. Quer saber um pouquinho mais? Eu vou te contar essa história. Celebrada em 8 de setembro, a Nossa Senhora do Monte Serra foi coroada como padroeira de santos em 1955. O milagre atribuído a Nossa Senhora do Monte Serra se deu em 1614, quando os piratas holandeses invadiram a cidade e o povo se escondeu nesta capela e pediu a intercessão de Nossa Senhora. Depois disso, houve um desbarrancamento e matou todos os piratas, salvando aquele povo. No entanto, a protetora dos santistas surgiu na região de Catalunha, na Espanha. A imagem ganhou este nome por ter aparecido em uma gruta, localizada na cadeia de montanhas Monte Cerrado, ou Monte Serra. E o programa Circulando fica por aqui. E você, vem aproveitar tudo que essa cidade incrível tem para oferecer. Até o próximo programa.